Irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos novamente aqui para mais um programa Ligue 0800. Quero informar, que esse número aqui, 0800 707 3076, ele funciona. Temos 24 horas, um grupo, podemos dizer, uma comissão de pastores que atende as ligações numa sala e estão à disposição de todos aqueles que necessitarem ligar para uma assistência, um atendimento, uma oração. Eu estou aqui novamente com os pastores da Comissão de Oração do Manaim de Domingos Martins, vão participar conosco no programa de hoje. E também estão aqui com o pastor Antônio Falcão, então o pastor Laércio, o pastor Joelson e o pastor Aloísio. E vamos iniciar aqui primeiro com o 0800. Pastor Antônio Falcão, conta alguma experiência hoje para nós. Nós queremos cumprimentar todos que estão nos ouvindo através do canal, os pastores aqui presentes, pastor Edson e Ian. O que nós comentamos no programa anterior foi sobre o aumento da demanda de atendimento que nós tivemos no 0800. Até em função do evento que nós estamos tendo aí durante essas semanas que se passou, o evento dos jovens Evangelho Sem Fronteira, onde está sendo feita a evangelização com a busca de novos inscritos para o canal. Com esse aumento com esse evento, houve aumento de demanda, porque as pessoas passaram a assistir os eventos nossos através do canal da igreja, e ali, identificando o número, entraram em contato conosco, e na mesma proporção nós tivemos o retorno de pessoas que alcançaram o benefício através do atendimento, através da oração. E muito interessante, porque isso nos edifica. Nós vemos a operação do Senhor através da oração, a oração respondida ali no momento do atendimento. E aí, o que me chama a atenção aí nesse retorno que nós tivemos foi até um comentário que nós fizemos num programa anterior, onde uma senhora do estado do Rio de Janeiro, ela passa por uma crise de ansiedade. Os filhos dela vão trabalhar à noite, e quando ele sai de casa, ela entra em pânico, preocupada. 2 filhos, eles trabalham na mesma empresa, eles vão de moto. E ela liga, logo depois que ele sai, ela vai deitar, não consegue dormir, e ela liga para o nosso atendimento, pedindo para que eu ore por ela, ore pelos filhos, porque ela faz isso porque ela vai deitar, ela não consegue dormir. Então ela levanta, liga, nós oramos. Interessante o comentário que ela fez: pastor, eu não vou dormir depois que eu peço oração, eu só consigo dormir depois que os pastores oram por mim. Interessante que nós recebemos agora, recente, uma ligação, identificamos que era ela, e eu já atendi chamando pelo nome. Não era ela, era o filho dela. E o filho dela falou: pastor, eu sou o filho, falou lá o nome da mãe. Nós temos atendido, até identifiquei aqui o número que era o número dela, e eu estou ligando pelo seguinte: continua orando pela mamãe, continua assistindo mamãe, que nós vamos trabalhar. Nós sabemos da preocupação, ela fica com a preocupação, não consegue dormir, mas ela relata conosco aqui, de que quando ela liga e os pastores atendem e é orado por ela, ela consegue dormir. Então, pastor, nós quando retornamos do trabalho, no dia seguinte, ela relata para nós o resultado daquela assistência. A mamãe, ela comenta conosco: consegui dormir, porque os pastores oraram. Ela sempre dá esse testemunho. E um filho ligou até pedindo para que nós continuemos, porque certamente, como ela já relatou para nós, ela se sente constrangida, está ligando todo dia, e nós falamos que não tem nenhuma importância, nós estamos ali para isso. E o filho ligou reforçando isso, pedindo para que nós venhamos dar continuidade a esse atendimento, essa assistência que é dada à mãe. Só assim ela consegue descansar em paz, em função do benefício da oração que ela recebe. Então eu queria deixar aqui esse relato, pastor Edson, em função desse retorno maravilhoso que nós tivemos, e aquilo que foi comentado já aqui, a oração vai onde nós não podemos ir, Amém.
Que bênção, até um refrão de um louvor, né? Quantas respostas de oração, quantas bênçãos no atendimento do 0800. Mas vamos voltar aqui aos nossos convidados, né? Vou passar aqui para o pastor Joelson, que está à frente dessa comissão de oração do Manaim de Domingos Martins. Eles passam por muitas experiências nos seminários, mas hoje nós vamos tratar de um período que os seminários, os nossos manaíns, estavam fechados, e foi o período da Covid. O pastor Joelson, os pastores aqui estavam contando, né, que nesse período a comissão continuou funcionando. Mas eu vou deixar o pastor Joelson contar essa história. A paz do Senhor, pastor Edson, aos demais companheiros presentes aqui na bancada e àqueles que estão nos assistindo nesse momento, né? O trabalho da comissão de oração, pastor Toninho Falcão, ele já fez uma colocação sobre o 0800, sobre a oração, e nós estamos ligados porque a oração, ela se liga dentro desse plano de Deus. Como falamos no programa anterior, a oração move todas as coisas na obra. E no programa anterior nós fizemos um apanhado breve sobre o trabalho da comissão de oração dentro do Manaim, que inicia na sexta-feira à noite e se encerra no domingo, após todos seminaristas já terem retornado, deixado o Manaim. Esse trabalho é um trabalho interno, que é desenvolvido dentro do Manaim com todo um atendimento, conforme já até apresentado no programa anterior. Mas nós fomos surpreendidos, eu não diria apenas nós, comissão, mas o mundo foi tomado por um momento diferente, onde tivemos que aprender a viver de uma forma reclusa, e a mídia ou os meios digitais foram a ferramenta que nós dispunhamos na ocasião para continuar uma assistência. E naquela ocasião a comissão de oração, então, ela passou a aprender que a função de comissão de oração, ela não está restrita a partir do momento que entrou no Manaim. Conforme nós falamos, a oração vai onde nós não podemos ir. E nós passamos então a ter o grupo da comissão de oração com um cuidado especial de assistência, e nós nos mobilizamos e formamos então um grupo para assistência a algumas necessidades especiais, até porque, além da Covid-19, as outras enfermidades continuaram agindo. Veio com isso muita ansiedade, as pessoas começaram a conviver com medo, com pânico, com desespero, e a comissão de oração, ela entrou então em um trabalho de assistência por oração. Nós mantivemos durante todo o período uma lista de nomes de pessoas com necessidades especiais de oração, e esta lista sempre sendo renovada. Saía o nome daquele que já havia sido alcançado com a resposta, entrava um novo nome. Uma lista sendo alimentado com frequência. Mas... E assim, né, pastor Joelson, como que chegava esse pedido de oração à comissão? Porque os pastores, né, da igreja conhecem essa comissão, sabem que essa comissão funciona. Então, no período da Covid, o que eles faziam? Né? Entravam em contato, né, com os pastores da comissão para dar atendimento. E até nós já vamos entrar nesses assuntos, e a gente vê que esse atendimento foi longe, foi até fora do Brasil, né, pastor Joelson? Nós tivemos caso de atendimento em Nova Zelândia, através de chamada de vídeo, até o momento de uma família muito preocupada com a gravidez, com a chegada da criança, a mãe no Brasil, e nós tivemos a oportunidade de, por chamada de vídeo, estar orando pela família. Já conhecemos a criança que nasceu. Depois de todo esse processo, a criança esteve no Brasil com a família, e nós tivemos até a oportunidade de conhecer a criança que nasceu. Tivemos um caso também de uma família com uma necessidade de um momento difícil na família, mas ali nos Estados Unidos, e nós fizemos também uma chamada por Zoom. Tivemos o cuidado com a questão de fuso horário em ambas as visitas, né? E essas visitas, até que foram além da fronteira Brasil,
Nós não fizemos nenhum trabalho sem entender o nosso limite do ministério, mas sempre respaldado com uma palavra do presbitério, para que então pudéssemos fazer o trabalho, a assistência foi executada, o Senhor foi glorificado. Nós tivemos algumas experiências aqui mesmo no Brasil. Nós tivemos o caso de um diácono que já vinha convivendo com uma enfermidade, uma outra enfermidade, por um período mais longo, mais duradouro, e em uma determinada noite nós fomos orar pela família. Foi até uma luta muito grande, porque naquela visita a conexão não se estabelecia, mas houve uma insistência, conseguimos orar pela família, houve dons da parte de Deus, de um cuidado, de um conforto, e no dia seguinte a questão da enfermidade dele não teve como mais a medicina tratar. E ele foi então chamado pelo Senhor, um servo de Deus. Mas a família depois nos retornou gratas por entender o seguinte: a noite anterior, o dom que nós ouvimos foi o consolo que precisávamos para o dia seguinte, que nós não sabíamos o que iríamos enfrentar, pelo que iríamos passar, mas o Senhor nos preparou para viver este momento. Nós tivemos uma outra experiência também de um voluntário, um irmão no Manaim, que também foi acometido pela Covid. Já era no mês que a igreja ora pelos familiares, e ele naquele processo tinha familiares que estavam longe da presença de Deus. A comissão começou a cuidar, chamada de vídeo, orando, e quando ele teve alta médica, ele desejou que fizéssemos com ele um culto de glorificação a Deus. E naquele culto, a família, os que estavam então longe da presença do Senhor, estavam com ele para o processo de acompanhamento da questão da saúde, e tiveram a oportunidade exatamente dada pelo Senhor para, naquele momento, participar do mês, que era o encerramento do mês da família. Então era a glorificação a Deus pela restauração da saúde dele e pela família que estava vivendo um momento de comunhão dentro do mês que as igrejas oraram pelas famílias. Então esse foi uma das poucas experiências. O pastor Aloísio tem uma experiência também para nos relatar no momento também daquilo que vivemos nesse período. Amém. Pai do Senhor, pastor Edson, os demais pastores e os que estão nos ouvindo, né? Esse programa, né, tão maravilhoso, né? Contar a experiência do nosso Deus Altíssimo, né, que tem operado no nosso meio. Através das ferramentas, né, digitais, né, nós usamos muito a chamada de vídeo pelo WhatsApp. Né? Interessante que os pastores ficavam comentando um com o outro durante o dia: nós vamos ter visita hoje, hein? É na chamada de vídeo, hein? Você pode, eu estou aguardando, hein? Então sempre nós reunimos, sempre 5, 6 pastores, né, ali. Interessante a distância, né, de cada um. Eu moro em Cariacica, né, Campo Grande, um estava lá em Aracruz, outro lá em Alto Laje, outro lá em Vitória. Então a gente reunia e fazia essas visitas. Em uma dessas visitas nós fomos, a pedido, né, essa visita digital, foi um irmão que sofreu um acidente grave automobilístico e ele ficou hospitalizado. E a primeira chamada que nós fizemos, nós observamos a tristeza que o irmão estava ali no leito, né? E houve até um comentário entre nós, pastor, que o irmão está muito triste, né? Até falou: levanta, o senhor vai operar, o senhor levanta a cabeça, rapaz. Aí, logo depois, oramos por ele, fizemos o clamor, e aquilo que era impossível para os homens foi possível para Deus. Maravilha. Porque ele não estava conseguindo uma prótese. Logo depois daquela oração, clamou, o Senhor mostrou: estou providenciando, e logo, logo você vai receber a sua prótese. E a maravilha, que logo que veio, né, o seminário, né, nós encontramos com esse irmão lá no Manaim, e ele falou: pastor Aloísio, quero te dar um abraço aqui, mas tem que abraçar os outros pastores também lá na comissão, que foi um grupo de pastores. Olha, que alegria, e a família estava junto, e ele com a prótese dele lá, a prótese nós vimos, porque ele falou, que não dava, nem percebia. O milagre foi muito grande. Também essa experiência com o nosso irmão. Que bênção, pastor Joelson. Foram muitas experiências, né? Se nós fôssemos assim enumerar, nós somos oportunizados por Deus
de viver essa experiência. Foi um dos períodos, talvez, que a comissão de oração mais atuou, mais trabalhou. Foi nesse período quando as pessoas pensavam assim, parou tudo. Foi quando se abriu para nós esse canal e todos os dias nós tínhamos, no mínimo, 4 visitas. Nós costumávamos dizer o seguinte, a gente saía de Minas, ia a Guarapari, chegava a Vitória, vinha para Cariacica, desligando de uma conexão e outra, e depois nos edificávamos de ver as ações de Deus, as experiências. O pastor Laércio também tem uma experiência para transmitir. São muitas experiências que nós vivemos nesse período. Interessante, né, pastor Joelson e pastor Edson e os demais pastores, né? A oração, ela nos une na mesma comunhão, né? As experiências que os irmãos estão contando, parece que nós estamos ouvindo o grupo do 0800, né? Aqui relatando, sim, né? Em função da igualdade daquilo que Deus está realizando, né? O meio de graça usado é o mesmo, É né? o mesmo, né? Justamente. O mesmo cuidado. Boa colocação. Né? O mesmo cuidado nós estamos vendo, né? Que nós... E a mesma alegria, em atender, né? É verdade. É o mesmo espírito, né? O mesmo espírito. Nós sempre brincávamos até nas visitas que nós tínhamos o nosso grupo de louvor. Que nós temos um pastor que toca, que canta, ele era o nosso grupo de louvor, tinha ali uma operação do Senhor, uma de comunhão, conforme o pastor Luiz testemunhou, era um pastor na Serra, outro em Vitória, outro em Vila Velha, outro em Aracruz, mas nós sempre dizíamos uma coisa, a Bíblia diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, o Senhor estaria presente. Nós sempre estávamos distante fisicamente um do outro, mas reunidos em nome do Senhor, e foi um trabalho assim de comunhão, de ministração de anjos, de operação do Espírito Santo notável. Não é isso, pastor Laércio? Tem um pastor lá do 0800 que em um determinado programa ele até fez um comentário, eu jamais imaginei que eu fosse dar assistência no exterior. Já fui em diversos países através do atendimento remoto, né? Isso. Online, né? E uma coisa que me impressiona, deveria impressionar, mas não impressiona porque a gente conhece o povo dessa obra, os servos dessa obra, que é a dedicação e o zelo e que ninguém... É um trabalho assim árduo, né? Porque exige tempo, além das funções normais da pessoa, mas ninguém quer deixar essa sua função na comissão, seja no Ligue 0800, seja na comissão de oração. A gente vê sempre praticamente os mesmos pastores, e não é porque não tem outros na fila querendo entrar, sim, mas é porque quem está ali ama esse trabalho e é tão abençoado nesse trabalho que sente essa alegria, esse prazer em estar nesse grupo, né, pastor Joel? Exatamente. Dentro do que o pastor Edson falou, quero cumprimentá-lo, né, com a paz do Senhor, os demais pastores, a todos que nos acompanham. Dentro do que o senhor falou aí, né, de não querer deixar o trabalho, né, porque sabe do benefício, né, daquilo que recebemos do Senhor. Nesse período da Covid, que nós estamos relatando aqui, um dos nossos companheiros, ele também foi acometido da Covid, porque todos nós, né, estamos sujeitos às situações dessa vida. E a palavra do Senhor Jesus foi essa para a igreja, né? No mundo tereis aflições. Então, as aflições do momento profético que estamos vivendo, a igreja está sujeita, né? E um dos nossos pastores passou por essa prova da enfermidade, chegou um quadro bem crítico, né? Ali da Covid, chegar a ser entubado, e uma situação praticamente ali, aos olhos humanos, irreversível. Mas a comissão orando, as igrejas orando, né? Teve até um período que foi estabelecido aqui pela rádio, um horário específico que todos os pastores foram convocados para estar orando, e nós vivemos uma experiência que, após esse momento, nós descobrimos entre nós que a oração que estava sendo feita por nós era justamente pelo companheiro. E o Senhor respondeu de imediato que aquele quadro mudou instantaneamente, e ele hoje está glorificando o Senhor junto conosco, trabalhando, servindo ao Senhor. E isso é muito edificante, né? Porque a gente vê o agir de Deus através da oração. Que benção, né, pastor Laércio? Pastor Laércio contou uma coisa aqui bem interessante, né? O senhor permitiu ali a enfermidade em alguém que está orando. Eu me lembro que eu era pastor de uma igreja chamada Jardim Dourado, lá em Santa Catarina, em Palhoça,
E eu fui a um culto, terminou o culto, eu tinha deixado o meu carro para fazer uma parte de lataria e o lá chama chapeador, né? Falou assim, olha, 9 horas eu posso entregar, então tudo bem, eu vou no culto, era pertinho, vou pegar o meu carro ali. Eu fiquei esperando assim no sereno, e aí me deu a tal do cálculo renal, a dor do cálculo renal, aquela dor no rim assim que a gente pede para morrer, né? Comecei, me grudei num poste ali, me enrolei ali, o diácono me pegou, me levou pro hospital, deram aquela injeção na veia lá de buscar dos Copan, uma meia horinha passou a dor. Aí a gente fica pensando assim, como é que o senhor permite um negócio desse, pastor, né? Eu falei, passou uma semana no culto, quinta-feira, culto de oração, uma irmã se torcendo no banco, chorando, torcendo, pediu oração, disse, pastor, eu estou com dor de cálculo renal. A minha oração foi diferente. Sentiu a dor da ovelha, né? A minha oração foi diferente. Então, às vezes o Senhor permite a gente passar por algumas coisas para a gente, quando mais na frente vai dar um atendimento, uma coisa, uma experiência que o Senhor nos dá para a gente aprender, né? A minha oração para aquela irmã foi diferente. O Senhor deu uma bênção e depois aconteceu com um diácono. O diácono estava com a cirurgia marcada de cálculo renal. No culto à noite nós oramos por ele e, inclusive, ele já tinha adiantado um dinheiro lá, o negócio foi tão urgente que ele foi para algo pago, né? E nós oramos à noite e de noite a pedra foi expelida, teve que cancelar a cirurgia. Glória a né? Deus. Então o Senhor permite, às vezes, a gente passar por alguma coisa, né, pastor Laércio, e o membro da comissão, porque não só aquele membro, aquele pastor, mas o grupo vê e a oração é diferente, né pastor Luísa? É verdade. Inclusive, pastor Edson, tem sido dito nas últimas escolas bíblicas dominicais que nós pregamos o que vivemos e vivemos o que pregamos. Muito bom. Então é exatamente isso. Quando o pastor também passa pela prova, ele prega o resultado da prova dele. Então nós vivemos a mesma situação, né? E foi exatamente o que o pastor Laércio relatou, que foi a dor do companheiro vivida, sentida por toda uma comissão. E hoje a alegria de ter esse companheiro conosco, integrado na comissão e sem nenhuma sequela. Que maravilha. Para o histórico, né, que passou sem nenhuma sequela. Então, nós glorificamos muito ao Senhor por isso. Amém. Nós acostumamos chamar ele até de Lázaro. Ressuscitou. Pai, quem esteve lá e voltou, né? Não sei se ele chegou a ser entubado. Sim, ficou entubado, quase 30 dias mais entubado. Crítico, o quadro de Covid mais crítico ele chegou. Olha, e o Senhor reverteu o quadro. Milagre, né? quem chegou. 40 dias, né? Ele ficou nos 40 dias. E hoje está aí sem sequela, Sem a sequela. gente vê que é um milagre, uma bênção do Senhor, né? Porque a gente sabia que quem era entubado, a esperança era muito pequena, né? Então, com essa experiência maravilhosa, nós vamos terminar, né, mais esse programa que já passou tão rápido novamente, né? Mas queremos lembrar aqui do número 0800. Esse programa, o nome do programa é Ligue 0800 e não é por acaso, né, aquela pessoa que necessitar, seja para a sua vida, para a sua família, para alguém conhecido. Nós temos um grupo de pastores 24 horas por dia numa sala à disposição para atender, para orar no Ligue 0800. 0800 707 3076. Paz do Senhor a todos os pastores. Paz do Senhor, Paz do pastor Senhor, Edson. pastor. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém.